A escuridão pairava como um manto espesso sobre a terra do Egito. Mas o que se aproximava era ainda mais terrível do que as trevas que já haviam coberto o país. Era a última noite, o último juízo, a última oportunidade. O coração de Faraó ainda estava endurecido, mesmo após 9 pragas que haviam humilhado os deuses do Egito. Agora, o Senhor enviaria a 10ª, a mais cortante e definitiva. E assim, pela boca de Moisés, Deus falou: à meia-noite, eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá. Êxodo 11, 4-5. Era a sentença mais temida, e ainda assim, a mais justa. Pois desde o trono até os cárceres, desde os homens até os animais, nenhum primogênito escaparia. Mas Deus faria diferença entre os egípcios e os israelitas. E para que isso acontecesse, um sinal de fé seria exigido: o sangue de um cordeiro sem mácula. O povo teria que agir. Não bastava esperar. Era preciso obedecer com reverência, com exatidão, com fé. O sangue marcaria as portas dos fiéis. E o anjo da morte, ao ver o sangue, passaria por cima. Assim também hoje, o juízo se aproxima. E Deus ainda procura por portas marcadas pelo sangue. Naquela noite sagrada, cada casa israelita se transformou em um altar vivo. O som do cordeiro sendo abatido era como um lamento sagrado. Era o som da redenção. A carne era assada ao fogo, os pães asmos preparados, as ervas amargosas postas à mesa. Os homens estavam de lombos cingidos, pés calçados e cajados na mão, prontos para partir. Moisés havia dito: o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 11. O sangue era espargido nas ombreiras com um molho de hisopo, símbolo de purificação. Lá dentro, as famílias se reuniam em silêncio reverente. E os pais olhavam para seus filhos primogênitos com os olhos marejados de fé e temor. Eles sabiam: se não fosse pelo sangue, seus filhos também estariam condenados. O cordeiro era o substituto. O cordeiro era a vida. E aqui está a ponte. Hoje, cada lar pode se tornar esse altar. Cada coração pode ser selado com fé. A mesma decisão, a mesma urgência, a mesma promessa. Viva agora. Enquanto isso, o Egito dormia, ignorante, confiante, endurecido. Até que a meia-noite chegou. E com ela, o anjo. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todo o primogênito na terra do Egito. Êxodo 12, 29. Um grito rasgou a noite, depois outro, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Êxodo 12, 30. Faraó, outrora arrogante, agora era um homem quebrado. Seu próprio filho jazia sem vida. A dor atravessava os palácios e os casebres, alcançava celeiros e estábulos. Era um lamento uníssono. O pranto de um povo colhendo o fruto da rebeldia. Aquele que disse: não conheço o Senhor, agora mandava chamar Moisés de noite suplicando: saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito, e abençoai-me também a mim. Êxodo 12, 31, 32. Diante do juízo, o orgulho cai. E a pergunta que ecoa para nós é: será que estamos esperando o juízo para reconhecer o Senhor? Mas antes do livramento, havia uma lição para nunca ser esquecida. Deus ordenou que aquele momento fosse celebrado por todas as gerações futuras. A Páscoa seria uma memória viva. Este dia vos será por memória. O celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14. Cada vez que o cordeiro fosse morto, cada vez que o sangue fosse lembrado, o povo teria que contar aos filhos: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Êxodo 12, 27. Era mais que história. Era identidade. Era fé. O primogênito agora pertencia ao Senhor, resgatado pelo sangue. E no coração da Páscoa estava uma figura ainda maior: o verdadeiro Cordeiro de Deus. Cristo, nossa Páscoa,
foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. A libertação do Egito apontava para uma libertação ainda mais profunda, a do pecado. E essa libertação não é apenas uma lembrança litúrgica, é uma realidade acessível, agora mesmo, para todos que creem. Cada detalhe da Páscoa apontava para Jesus. O cordeiro sem mácula, cujo osso não podia ser quebrado, Êxodo 12:46, cumpria-se em Cristo. Nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19:36. O hisopo, usado na purificação, reaparecia quando Jesus, na cruz, pediu de beber. O pão sem fermento falava de uma vida sem pecado, e as ervas amargosas lembravam a dor do cativeiro, assim como a contrição que nos leva ao arrependimento. Comer o cordeiro era símbolo de receber a vida de Cristo. Jesus disse: "Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos." João 6:53. Mas o que significava isso? Ele mesmo explicou: "As palavras que eu vos disse são espírito e vida." João 6:63. A fé verdadeira não é apenas crença, é assimilação, é transformação, é viver da palavra. Então, se você sente que está vivendo um tempo de amargura, deserto ou pecado, saiba, a porta ainda está aberta e o cordeiro ainda disponível. Naquela noite solene, enquanto o juízo caía sobre o Egito, os israelitas obedeciam com temor e tremor. Eles sabiam que sua segurança não estava na sua descendência, nem na sinceridade de sua fé, mas na fidelidade em aplicar o sangue, em seguir as instruções do Senhor. Qualquer desvio, por menor que fosse, poderia ser fatal. Isso nos lembra: salvação é pela graça, sim, mas exige uma resposta. Fé que não obedece não salva, e obediência que não vem da fé é morta. Deus provê o livramento, mas é o homem quem aplica o sangue na porta. É o homem quem decide se entrará ou não na casa marcada pela redenção. E assim como naquela noite, hoje também, o sangue de Cristo está disponível, mas ele só protege aqueles que o recebem, que se separam do mundo e se refugiam debaixo da promessa. A salvação ainda é oferecida. A pergunta é: você está dentro da casa? A manhã chegou, as ruas do Egito estavam cobertas de pranto. Mas nas casas dos filhos de Deus havia gratidão, reverência e esperança. O juízo passara, e eles estavam de pé. O povo estava pronto para sair. Estavam prontos para seguir a nuvem, prontos para deixar a escravidão. A Páscoa havia sido celebrada, o sangue havia sido visto, e Deus havia poupado os seus. E hoje, esse mesmo Deus continua passando. Continua buscando casas marcadas pelo sangue do Cordeiro. Corações separados, vidas santificadas, famílias seladas pela fé. O convite ainda ecoa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você está sob esse sangue? Sua casa está coberta pela promessa? A fé está viva? Que hoje, mais uma vez, possamos comer do Cordeiro, com os lombos cingidos, prontos para caminhar com Deus rumo à liberdade. Porque aquele que foi libertado pelo sangue não é mais escravo, é filho, é herdeiro, é livre. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder do sangue do Cordeiro. Que o Senhor abençoe sua casa, hoje e sempre. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar na extraordinária jornada do Êxodo e nos ensinamentos que ela nos traz.